Então, sejam todas alunas queridas muito bem-vindas para esse atendimento online, onde eu vou dar agora uma aula sobre menopausa, hipotireoidismo e todas as consequências que acontecem no nosso organismo, na nossa saúde, para que vocês entendam, compreendam e tenham consciência de todo esse processo fisiológico que acontece dentro de vocês. Porque quando a gente sabe o que acontece dentro da gente, a gente consegue melhorar o nosso quadro, a gente consegue já de antemão ter essa preocupação e principalmente a prevenção para que tudo isso não piore, ou melhor, para que melhore através da alimentação e da nutrição funcional. Então, sejam todas muito bem-vindas e vamos começar. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que a menopausa, ela é um quadro fisiológico natural do nosso organismo. Então, todas nós, mulheres, estamos sujeitas a ter a menopausa um dia. Tem mulheres que têm um pouco antes, tem mulheres que têm um pouco depois. A faixa etária mais comum de se entrar na menopausa é entre 49 a 52 anos, tá? Então, a menopausa, ela é quando é realmente a última menstruação da mulher. Antes disso, é a pré-menopausa, que varia entre 3 a 7 anos antes da menopausa. Então, quando a gente ainda está menstruando, mas daí já tem uns intervalos maiores, e aí também é onde começa o climatério, tá? Então, as mulheres, infelizmente, que entram na menopausa precoce, ou seja, com 41 até 44 anos aproximadamente, infelizmente elas têm um risco maior de mortalidade por todas as causas que eu vou contar agora para vocês o que acontece com o nosso corpo quando a gente entra na menopausa. Então, a menopausa, o que é? Nada mais é do que uma queda brusca do hormônio estrogênio, tá? Aquele hormônio que é o principal hormônio da fertilidade feminina, né? Da nossa idade fértil, ele cai e aumenta muito o SHBG, que é um outro hormônio, tá? E aí tem vários sintomas, né? Tem os fogachos, que são aqueles calorões. É muito comum mulher que está entrando na menopausa ou que está na menopausa ter insônia, e a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque o sono é extremamente importante para toda a nossa saúde como um todo. Tem também a despareunia, que é aquela dor intensa durante o ato sexual, mudanças de humor, diminuição da libido, que é o apetite sexual, alteração da pele, da textura da pele, do cabelo, se ele está brilhante, se ele fica mais opaco, das unhas, se as unhas ficam mais fracas, mais escamando, né? Aquela situação toda. A gente também percebe uma alteração importante na memória e na concentração, no foco da mulher. Também tem uma aceleração do processo de envelhecimento e a perda da massa muscular e da massa óssea. Por isso que é muito comum mulheres que logo que entram na menopausa já começarem com osteopenia ou a osteoporose. A gente tem que fazer de tudo para brecar esse processo quando a gente ainda está na osteopenia, que ainda dá para reverter. E quando a gente já entrou na osteoporose, infelizmente não é reversível, mas a gente pode estacionar o quadro. Então é isso que a gente vai falar hoje também, para vocês não piorarem o quadro de vocês e quem tem osteopenia melhorar, tá bom? Também há um aumento do apetite e principalmente por alimentos mais calóricos, né? Então gorduras, açúcares. Aumenta também a resistência à insulina periférica. Então, é muito comum a mulher que entrou na menopausa desenvolver uma pré-diabetes, né, uma resistência à insulina ou até mesmo um diabetes. Tá? E isso são vários fatores que podem favorecer outras queixas, outras doenças. Então, essa queda do estradiol, que é o estrogênio, também a queda da testosterona, por isso que a gente perde a libido, o apetite sexual.
esse aumento do SHBG e do mentira, desculpa, gente, aumento do FSH, que é um outro hormônio, tá? Bom, como que a gente pode melhorar, então? Já vou começar a falar como é que a gente pode melhorar todos esses quatro. Vocês vão, obviamente, saber que eu sou suspeita para falar, a gente tem que começar pela alimentação, tá? Obviamente que a gente também pode lançar mão de suplementação, ela é sim muito bem-vinda, mas não adianta de nada a gente fazer a suplementação direitinho, bonitinho, e a alimentação e a nutrição não estarem adequadas. Então, a base do tratamento, aonde a gente realmente vai achar a cura, a melhora e a prevenção, vai ser na alimentação. Então, isso eu já tenho que dizer para vocês em primeiro lugar, que a gente tem que sim priorizar a qualidade da nossa alimentação e da nossa dieta. Então, quando a gente, por exemplo, não ingere a vitamina B6 e a vitamina B12, todos esses sintomas pioram muito mais, dentre muitos outros nutrientes. A B12 e a B6 são apenas 2 nutrientes, para dar um exemplo para vocês do quão importante são certas vitaminas, minerais e vários outros oligoelementos na nossa saúde como um todo, tá? Então, quando a gente pensa em menopausa, a gente também pode pensar em aumento do colesterol LDL, que, entre aspas, é o colesterol ruim, aquele que favorece mais as doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, como o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Então, a gente pode sim associar essa fase da nossa vida com a gente aumenta a suscetibilidade para essas doenças, tá? E aí, por que acontece isso? Porque tem uma maior disfunção endotelial, que é a disfunção dos vasos. Eles perdem também a elasticidade, o tônus, assim como a nossa massa magra, que é a massa muscular. Justamente porque tem uma queda de óxido nítrico nas artérias. E aí é que vem o aumento do LDL, colesterol, tá? Então, eu vi que a maioria de vocês aqui da nossa turma, dessa sessão específica, tem colesterol alto e a gente precisa pensar em como tratar esse quadro, tá? E eu já vou explicar para vocês direitinho como é que a gente vai fazer isso. Bom, outros distúrbios emocionais, por que a gente fica com o humor, né? A gente fica à flor da pele, muito irritada, muito, às vezes chorona, muito triste, porque existe um aumento das catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina, que são neurotransmissores do estresse, do medo, da fuga. E isso também aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí, gente, a gente realmente fica... É como se a gente estivesse o tempo todo estressada, cansada, indisposta, irritada, né? Então, a gente pode sim melhorar também todos esses sintomas com a alimentação. Muito bem, detalhe importante. Os fogachos, que são aqueles calorões que a gente sente quando está entrando na menopausa, quando entra de fato na menopausa, quando a gente tem eles de moderados a severos, quando a pessoa tem muito fogacho, aquela calorão insuportável, aumenta muito o risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E eu vi que algumas de vocês também têm esse problema. Então, vocês percebem que está tudo associado? Está tudo junto e misturado? Uma coisa não separa da outra. Na verdade, é um conjunto, né? O fator da gente perder a produção ou diminuir a produção hormonal, aumentar a produção de outro hormônio, meio que desregula todo o nosso corpo, nosso organismo. E aí sim é que aparecem todos esses sintomas. É importante dizer para vocês que a gordura corporal, a massa gorda, aumenta os fogachos e as dores musculares e articulares, tá? Então, quem aí tem dores, pode ser uma fibromialgia ou até mesmo só dor muscular, dor lombar, né, lombalgia, ou artrite, artrose, isso também
pode ter sido favorecido por esse quadro aí da menopausa, dos fogachos intensos, que, por sua vez, tem essa maior intensidade se você tem mais massa gorda, se você tem mais gordura corporal acumulada. Então, é óbvio que eu preciso dizer para vocês que quem está acima do peso precisa perder peso para parar de sentir essas dores. Isso, infelizmente, é uma consequência. Não tem como a gente não sentir dor de uma forma natural, né? Não vou dizer aqui com uso de anti-inflamatórios, enfim, de remédios, porque, na verdade, eu quero que vocês entendam que dá para a gente conseguir cuidar da gente e simplesmente cessar as dores através da alimentação e de uma vida mais saudável. E um dos pilares é quem está acima do peso perder peso, tá? Ao contrário, né? Pelo contrário, a massa magra, que é o músculo, a massa muscular, ela diminui as dores musculares e articulares e ainda os problemas sexuais, como a dor na hora de ter relação sexual ou até mesmo o apetite sexual, a libido. Então, ao contrário de, né, a gente ter muita massa gorda, a gente precisa também aumentar a nossa massa magra, que é músculo. E como que a gente faz isso? Exercício, principalmente exercício de força, tá? Eu não sou educadora física, então não vou me delongar nesse quesito, mas é importante vocês entenderem que quando a gente tem mais músculo, a gente tem menos dores. E quando a gente tem mais massa gorda, mais gordura corporal, a gente tem mais dores. Isso é comprovado, tem muitos estudos científicos comprovando isso. Então, é uma informação importante para vocês terem aí em mente e para ser um incentivo para quem precisa perder pesos, tá? Bom, o que a gente precisa retirar da nossa alimentação para diminuir esses fogachos? Eu estou falando especificamente de fogacho agora para quem está sentindo esses calorões, tá? Então, anotem aí. Álcool, ou seja, qualquer bebida alcoólica, cafeína, excesso de cafeína, excesso de café, de chá preto, de chá verde, pimentas de um modo geral, principalmente aquelas que realmente esquentam muito o nosso corpo, e gengibre. Isso apenas para as mulheres que sentem muito fogacho, tá? E aí, para a gente melhorar o nosso humor, ter uma sensação melhor de bem-estar, o que a gente precisa ingerir, o que a gente precisa colocar na nossa alimentação? Vitaminas do complexo B, em especial a B6, o magnésio e o triptofano. E aí, gente, é importante a gente pensar que no alimento a gente consegue ter a substância, né, o precursor que vai fazer com que o nosso próprio organismo produza os neurotransmissores do bem-estar, da alegria, do prazer, daquela sensação de ser feliz. Por isso também que muitas vezes a mulher entra na depressão nessa fase, porque a gente cai muito a produção desses neurotransmissores. E aí alguns alimentos que podem ajudar a formar o GABA, que é um aminoácido importante para o bom funcionamento do cérebro, tá? Ele vai ajudar a acalmar, a ter um maior relaxamento. E aí alguns alimentos que são os precursores de GABA, que é esse ácido glutâmico, são ovo, iogurte, queijos de boa qualidade, aí eu já vou explicar para vocês essa história dos queijos. Carne, cogumelos são ótimos para aumentar a GABA, alimentos fermentados de um modo geral, abóbora, agrião, mandioca, alho, alface, aspargos, brócolis, beterraba, berinjela, quiabo, vagem, chá de valeriana. Quem precisa se acalmar aí, dá-lhe chá de valeriana 3 vezes ao dia, que vai ficar calminha. E o chá verde, nesse caso, que aumenta os níveis de GABA, junto com o aumento da serotonina, que também é outro neurotransmissor do bem-estar e do prazer, tá? Então, tudo isso para a gente diminuir o estresse físico, o estresse emocional, para que a gente se sinta melhor, tenha mais disposição e mais alegria de viver.
Então, alguns exemplos de vitamina B6, né? Porque a deficiência dela atrapalha, por sua vez, a produção desse GABA. Salmão, grão de bico, germe de trigo. E aí, o germe de trigo, eu sei que vocês vão falar, mas Karina, como é que a gente usa esse germe de trigo, pelo amor de Deus? Pode colocar numa vitamina de frutas, a gente pode colocar nas panquequinhas. Enfim, o germe de trigo, a gente pode fazer uma maionese e colocar de abacate ou de biomassa de banana verde, colocar o germe de trigo dentro, tá? Ou também pode tomar o germe de trigo em cápsula, quem preferir. Frango, avelã, banana, nozes, arroz integral, feijão preto e aveia. São as principais fontes de B6. E o triptofano, gente, que é o precursor da serotonina, que é esse neurotransmissor do prazer e do bem-estar. Onde que a gente encontra o triptofano? Nas oleaginosas de um modo geral, então todos os tipos de nozes, amêndoas, castanhas, todas elas, ovo, abacate, queijo de boa qualidade, amendoim, ervilha, aveia e cacau 100%, tá? Magnésio, que também é outro mineral importantíssimo para a gente ter mais relaxamento muscular e ao mesmo tempo ficar mais relaxadinha, também não tão tensa. Amêndoas, castanha de caju, gergelim, castanha do Pará, semente de abóbora, couve, feijão preto, coentro, cacau, sardinha e linhaça, tá? Então, gente, estão aí alguns alimentos que a gente precisa incluir na nossa alimentação durante essa fase, tá? Então, anotem aí, tentem incluir, se não diariamente, pelo menos semanalmente, todos esses alimentos na dieta de vocês, que eu tenho certeza que vai melhorar bastante, tá bom? E aí, pessoal, eu também preciso dizer que, como a gente tem uma diminuição do SHBG, que é esse hormônio, ela está associada à resistência à insulina. Então, quem aí já tem um pré-diabetes, uma diabetes, também pode relacionar essa diminuição desse hormônio no nosso organismo. O que favorece o aparecimento do diabetes mellitus do tipo 2, também de doenças cardiovasculares e câncer hormônio dependente. Então, tem vários cânceres aí que são dependentes de hormônio. Então, é importante a gente pensar aqui que se a gente não se cuida, principalmente nessa fase, a gente abre porta e dá brecha para o aparecimento de doenças realmente muito graves, mas que a gente pode evitar. Esse é o legal, esse é o bom da história, que a gente com a alimentação e com hábitos de vida saudáveis, a gente pode evitar tudo isso e viver uma vida boa, uma vida prazerosa, uma vida que a gente consiga desfrutar dela com bons momentos, tá? Então, tem um estudo aqui muito interessante que associou o consumo de fibra alimentar, e fibra alimentar, entendam, frutas, legumes, verduras, cereais integrais e oleaginosas, que são as castanhas e nozes principalmente, tá? E as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, com uma ação positiva da SHBG. E, pelo contrário, né, em contrapartida, quando a gente tem uma dieta, uma alimentação com alto índice glicêmico ou com alta carga glicêmica, ou seja, com excesso de carboidratos e principalmente carboidratos simples, que são os refinados, né, os farináceos, os açúcares, a gente tem uma associação negativa ao SHBG. Então, a gente pode sim atrasar ou antecipar a menopausa e intensificar os sintomas da menopausa de acordo com o que a gente come. Olha que lindo isso, olha como a nutrição é importante na nossa vida. Isso determina diretamente a nossa qualidade de vida conforme a gente vai envelhecendo. Então, é importante que vocês incluam de 3 a 4 porções de frutas diariamente na alimentação de vocês, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui que deu uma... E teve um outro estudo muito interessante
que associou que alimentos ricos em proteínas vegetais, e aí a gente pode pensar nas leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, diminuiu em 16% o risco da menopausa precoce. Então, quem ainda não entrou na menopausa, caprichem aí nesses grãos, nessas leguminosas, que a gente ainda pode atrasar um pouquinho a menopausa. Bom, é importante para todas vocês suplementarem. Quem ainda não suplementa, é importante suplementar o ômega 3, tá? Porque o ômega 3, além dele ser um ótimo coadjuvante no tratamento do colesterol alto, ele também teve um estudo que comprovou que ele atrasou em 3,3 anos o início da menopausa, se você consome uma porção por dia. Então, é muito difícil hoje em dia a gente consumir o ômega 3 na nossa alimentação. Por quê? O ômega 3 está presente na sardinha e nos peixes de águas profundas e geladas, águas gélidas. Então, é muito difícil a gente consumir uma porção desse ômega 3 por dia, tá? E por isso que eu acho que, nesse sentido, a nutrição e um profissional nutricionista é tão importante para recomendar a suplementação de ômega 3, qual é o melhor, de melhor qualidade. E vocês, minhas alunas, podem ficar tranquilas que eu vou passar a orientação bonitinho aqui para vocês já saberem quais são esses ômegas 3 de qualidade, livres de metais pesados, para vocês comprarem sem preocupação, tá bom? Bom, legumes frescos, de um modo geral, atrasou em 0,9, ou seja, 9 meses, né? O atraso, o início da menopausa. Então, olha como é importante a gente consumir legumes frescos também. Em oposição, o consumo de macarrão e de arroz refinados, ou seja, carboidratos simples, como eu estava explicando para vocês, adiantou em 1,5 anos o início da menopausa. Então, olha como a nossa alimentação tem um efeito, né, e um impacto muito importante na nossa saúde como um todo, principalmente na regulação hormonal, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, é muito comum a gente desenvolver o hipotiroidismo, tá? Depois de uma certa idade ou depois de engravidar, e eu vou explicar para vocês agora. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem uma imagem muito legalzinha que eu separei aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana. Então, a tireoide, gente, olha que legal. Vocês estão vendo a imagem aí? Ela é esse órgão em forma de borboleta aqui, tá? E a gente tem vários fatores que podem provocar o hipotireoidismo. Dentre eles, é onde eu vou focar mais, são os fatores ambientais, que é o excesso ou a falta de iodo, excesso de medicamentos, infecções e substâncias químicas, tá? E aí a gente também pode pensar numa predisposição genética, ou seja, se a sua mãe, sua avó, suas tias têm, provavelmente você tem mais tendência genética a desenvolver um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. E aí tem os gatilhos endógenos, é muito mais comum o sexo feminino ter hipotireoidismo e também no pós-parto. Tá? Então, a tireoide é ela que regula todos os nossos metabolismo do carboidrato, metabolismo da gordura, por isso também que a gente engorda quando a gente tem o hipotireoidismo. E aí agora eu vou mostrar uma outra figurinha para vocês entenderem um pouco melhor aqui como que é esse mecanismo. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho essa imagem? Legal. Então, gente, distúrbios tiroidianos, né? Que a gente pode entender ou como hipotireoidismo ou como hipertireoidismo.
A maioria daqui, se não todas, que tem hipotireoidismo, tem o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Que provoca o hipotireoidismo. E aí pode até, inclusive, anular a nossa tireoide, o funcionamento total dela. Então, nada mais é do que a presença de anticorpos antitireoidianos. E o que significa isso? O nosso próprio corpo produz anticorpos que atacam a nossa tireoide. E se a gente não faz uma intervenção nutricional, uma intervenção alimentar, ele pode, inclusive, continuar esse processo, até que a gente pode perder a nossa tireoide e toda a função dela, que é tão importante para o nosso corpo, nosso organismo como um todo, pois ela controla todo o nosso metabolismo, ou seja, praticamente tudo o que depende do metabolismo energético, que na verdade é tudo, porque a gente não faz nada sem a energia, a gente fica muito cansada, né? A gente fica se arrastando, é uma coisa assim que dá um mal-estar terrível. Então, com a intervenção alimentar, a gente pode mudar essa situação. E aí, eu preciso dizer para vocês que não é só mudança alimentar, tá? A gente precisa mudar também o nosso comportamento. Por quê? Porque não é só alimento que pode desencadear um hipotireoidismo, tá? É também uma questão de ter muitos agressores externos, ou seja, substâncias químicas nocivas, tá? A nossa tireoide, que a gente precisa tirar isso da nossa vida. Então, vejam vocês, olha aqui, eu vou compartilhar mais uma vez a tela. O que são os disruptores endócrinos? Tá? Então, os disruptores endócrinos são essas substâncias químicas que são basicamente substâncias tóxicas para o nosso organismo e que inibem a captação. Tem vários problemas, né, que a gente pode desenvolver. Então, um deles é a inibição da captação do iodo pela tireoide. Então, percloratos, tiocianatos, nitratos, fitalatos, cloro e derivados. Aí tem outras substâncias que inibem a atividade da TPO, que é a enzima, né, que faz a tireoide produzir o hormônio. Então, eu não vou ficar falando nomes aqui, mesmo porque a gente não sabe, mas eu vou explicar para vocês que todos esses nomes esquisitos aqui, ó, perclorato, fitalato, dioxina, enfim, tudo isso que com certeza vai atrapalhar todo o funcionamento da nossa tireoide, são substâncias que estão presentes, por exemplo, nos potinhos onde a gente guarda o nosso alimento. Nos potinhos de plástico, nas garrafinhas de plástico, nas colheres de plástico, nos canudos, nas mamadeiras. Então, vejam vocês, então, e comecem a reparar a quantidade de plástico que nós usamos no nosso dia a dia. E não precisa necessariamente consumir esse plástico. A gente pode até, inclusive, ter uma intoxicação, obviamente que vai ser mais leve, mas de ter um contato da pele com o plástico, tá? Então, assim, o que vocês puderem tirar da vida de vocês, esses plásticos, tirem, tá? Porque a gente acaba consumindo e ele vai contribuir para problemas não só na tireoide, mas qualquer outro problema hormonal. E não só plástico, como metais pesados. Então, panelas de alumínio, utensílios de alumínio, a gente precisa prestar muita atenção. Outros xenobióticos, né, outros disruptores endócrinos, por exemplo, nos desodorantes de alumínio. Então, algo que a gente usa todos os dias, pessoal, a gente precisa prestar muita atenção, tá? Porque a gente está em contato com essas substâncias diariamente. E isso é fundamental para que a gente entenda o processo do nosso organismo. Então, para que vocês entendam, eu vou começar a explicar aqui bem o que é o hipotireoidismo, para vocês entenderem bonitinho. Olha essa figura que linda.
A tireoide, ela é essa glândula, tá? Que fica bem aqui encostadinha na nossa traqueia, logo embaixo da nossa laringe. Então, ela fica aqui na região da garganta. E dentro dela, a gente produz os hormônios, o hormônio T3 e T4, tá? E aí, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é, como é que a gente faz essa saúde tireoidiana melhorar. Então, vamos lá. O hipotireoidismo, o que é? É a deficiência do hormônio tireoidiano. Então, a nossa tireoide, ela produz hormônios, tá? Isso acontece em sua grande maioria, e a predominância é, infelizmente, no sexo feminino. Imagine que para cada 10 indivíduos com hipotireoidismo, 1 é mulher. Minto. Desculpa, gente. É isso mesmo. Para cada 10 indivíduos... Peraí, gente. Para cada 10 indivíduos, 1 deles é mulher com hipotireoidismo, tá? Então, é uma incidência muito grande. Então, imaginem vocês que para cada 1000 mulheres no mundo, 2 têm hipotireoidismo por ano. São 2 novos casos a cada 1000 mulheres por ano. A prevalência dentre as mulheres é de 2 até 4%, ou seja, são muitas mulheres com hipotireoidismo, tá? E o porquê que, né, qual que é essa, por que acontece o hipotireoidismo? Principalmente pela tireoidite de Hashimoto, que é essa doença autoimune tireoidiana, que eu expliquei mostrando aquela fotinho para vocês, né? Que pode ser também, não só pela tireoidite de Hashimoto, que é essa doença autoimune, mas também pelo excesso ou deficiência do iodo, que é um mineral super importante. A tireoidectomia também é você tirar a tireoide por algum problema, algum nódulo, enfim, câncer, e aí sim você desenvolve o hipotireoidismo, ou alguma terapia com radioiodoterapia, caso a pessoa venha a ter câncer de tireoide, tá? Aí sim a gente acaba desenvolvendo o hipotireoidismo. Então, as pacientes que têm a doença autoimune da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto, elas devem ser submetidas aos testes de doença celíaca. Por quê? 1 em cada 62 testadas apresentaram positivo para a doença celíaca. E aí eu vou pedir uma observação aqui, um adendo, né, importantíssimo, de que é o seguinte: quando a gente tem uma doença celíaca e a gente não diagnostica, a gente não sabe, a gente continua comendo glúten durante a nossa vida, então a doença celíaca é uma doença autoimune, que você não pode nem passar perto do glúten, você não pode nem respirar o glúten, que você tem efeitos colaterais. Existem vários graus, então tem graus em que a pessoa realmente não pode nem respirar, nem passar perto, e tem outras pessoas que comem o glúten, porém tem outros sintomas, como refluxo, como azia, como queimação, como diarreia ou intestino preso, e nunca descobrem que tem a doença celíaca. E aí, essa agressão, né, vai gerando um processo inflamatório no nosso intestino e vai abrindo a oportunidade para aparecer outras doenças autoimunes, incluindo a tireoidite de Hashimoto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês outra figurinha que vai ilustrar bastante isso que eu estou falando. Olha que bacana. Que quando a gente pensa, né, em intestino, imaginem vocês que o correto é essa imagem aqui, o correto entre aspas, né? O ideal seria a gente ter um intestino assim, do lado esquerdo da figura, vocês vão ver que isso é um artigo, tá? Que foi publicado em janeiro desse ano, que mostra aqui, ó, que bonitinho, a parede intestinal toda juntinha, tá vendo? Uma célula grudadinha na outra. E a nossa microbiota intestinal, que são os seres vivos que habitam o nosso intestino, todos lá bem bonitinhos, fazendo todas as funções dele. Quando a gente tem uma inflamação intestinal, gente, olha o que acontece. Aí a figura do lado direito. As células começam a ficar
diferentes, começa a abrir um espacinho ali, outro aqui, começam a passar certas substâncias que não deveriam, e aí sim a microbiota também está completamente defasada. Conclusão, o nosso organismo perde o discernimento, entre aspas, e começa a atacar ele mesmo, porque o processo todo dessa inflamação durante anos e anos, ou seja, quase durante a vida inteira, tem gente que desenvolve antes, mais cedo, tem gente que desenvolve mais tarde, mas é importante vocês entenderem que quando a gente não tem uma alimentação rica em nutrientes e ao mesmo tempo rica em fatores que vão ativar essa inflamação, vão piorar essa inflamação, a gente abre as portas do nosso intestino para substâncias que não deveriam passar. Conclusão, o nosso sistema imunológico começa a entender que, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não deveria estar aqui. E aí ele começa a inflamação e começa a atacar aquelas substâncias, aqueles micro-organismos, aquelas macromoléculas que passaram para a nossa corrente sanguínea através do intestino, que não deveriam ter passado. E aí você meio que dá uma desregulada no seu sistema imunológico. Consequentemente, abre a oportunidade para o aparecimento de doença autoimune. E dentre elas, a tireoidite de Hashimoto, tá? Portanto, é importante eu dizer aqui para vocês que a gente precisa retirar fatores que são agressores e pró-inflamatórios da nossa alimentação. Quais são eles? Glúten, trigo, farináceos, açúcar e todos os aditivos químicos presentes nos alimentos ultraprocessados. Então, esqueçam pacotinhos, esqueçam produtos que tem ali um monte de conservante, de corante, de antiumectante, de estabilizantes, todos aqueles nomes esquisitos. Leiam os rótulos, não comam alimentos que vocês não sabem o que são, substâncias que você não reconhece como alimento, tá? É importante dizer que a obesidade aumenta os níveis do TSH, que é um hormônio que está totalmente relacionado com a nossa tireoide. Então, quando a gente reduz o peso, quando a gente perde peso, isso no caso dos obesos, tá? A gente tem uma normalização do quadro. Então, é muito comum a pessoa falar, nossa, a minha tireoide apresentou um aumento, né, do TSH. Eu tive um aumento do TSH, o meu médico achou que eu estava com aumento ou diminuição, tá? Cada caso vai ser um fator, cada caso vai ser individual, mas alterações de um modo geral do TSH demonstram que a gente tem alguma disfunção tireoidiana. No entanto, quando essa pessoa melhora a alimentação e perde peso, esses níveis se normalizam. Olha que bonito isso. Então, dá sim para a gente dizer que a gente pode conquistar de novo a nossa saúde tireoidiana através da alimentação e da perda de peso. Então, é importante aqui também vocês saberem quais são as condições que interferem no metabolismo ou na absorção do hormônio produzido pela tireoide, que é o T4. Medicamentos. Então, quem faz uso de muitos medicamentos, sejam eles quais forem, pode estar favorecendo o problema da absorção desse hormônio produzido pela tireoide, tá? Então, contribuindo para o hipotireoidismo. A cirurgia bypass, que é aquela cirurgia do estômago, que você diminui, né, o estômago. Síndromes de má absorção, então doença de Crohn, doença celíaca, como eu disse aqui, ou até mesmo contaminação por giardia, então a giardíase, né, que é um protozoário crônica, quando a gente não trata, pode inclusive atrapalhar a absorção dos hormônios da tireoide. Então, vamos entender que quando a gente tem uma síndrome clínica, ou seja, quando a gente tem várias doenças ao mesmo tempo, sobrepeso, diabetes, colesterol alto, pressão alta,
enfim, doenças mais crônicas, né, sistêmicas, a gente pode também resultar na deficiência desses hormônios tireoidianos, tá? E aí isso vai, consequentemente, ter um atraso, né, um retardo nos processos metabólicos. Consequências de tudo isso, a gente vai ter desordens da motilidade esofágica, ou seja, disfagia, quando a gente não consegue mais engolir, azia e refluxo. Então, quem tem hipotireoidismo e tem azia e refluxo, já está explicado, é uma consequência. Por quê? Porque os processos metabólicos estão atrasados, estão retardados, não estão no funcionamento como deveriam estar. Também vai ter um retardamento no esvaziamento gástrico, que é a velocidade com que o nosso estômago se esvazia. Então, aquela coisa que você fica se sentindo empachada o tempo todo. Hipocloridria, que é a diminuição do ácido clorídrico no nosso estômago, consequentemente, má digestão. Então, aquela história da gente ficar arrotando ou conversando com o alimento depois de comer, pode ser um sinal de hipocloridria. E a falta de ácido clorídrico no estômago também pode favorecer ao refluxo, à gastrite, à distensão abdominal, excesso de flatulência, enfim, várias desordens do trato gastrodigestório como um todo, inclusive a disbiose, que é aquela segunda parte, a parte do lado direito da figura que vocês viram, que é aquela situação onde o nosso intestino está habitado por várias bactérias que não são tão legais assim. Então, é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Isso também, outra consequência, né, desse retardo dos processos metabólicos é a constipação, a prisão de ventre, né, porque diminui a frequência das fezes. Então, até a motilidade intestinal, o movimento peristáltico do intestino fica prejudicado. E isso está associado com a presença de SIBO, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou seja, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, aquelas pessoas que têm muito desconforto abdominal, que têm muita distensão abdominal, excesso de gases, prisão de ventre, cólicas, enfim, que come algo e já fica inchada, isso pode ser uma SIBO, tá? Então, fiquem ligadas em relação a isso. Bom, pensando nas funções dos hormônios tiroidianos, né? A gente regula o crescimento ósseo, o crescimento como um todo, a motilidade gastrointestinal, como eu já falei, a síntese e degradação do colesterol, por isso que também é comum a gente ter colesterol alto, das proteínas e da glicose. Então, o que a gente precisa comer? Vamos lá, quero todo mundo anotando. Vamos às orientações nutricionais devidamente direcionadas para o caso de vocês. Funcionamento da glândula tireoide, o que ela precisa? De ferro, zinco, selênio e iodo, principalmente. São os principais minerais que participam do bom funcionamento da glândula tireoide. Então, iodo, gente, é interessante a gente falar aqui que a deficiência do iodo na gestação, principalmente, por isso que é muito comum mulheres que depois da gestação desenvolvem o hipotireoidismo, pode ocasionar em alterações no desenvolvimento cerebral e ósseo do feto. Então, não pode faltar iodo de maneira nenhuma para as gestantes. Agora, todo hormônio tireoidiano precisa do iodo para ser formado e, consequentemente, todo esse hormônio tireoidiano vai para o feto para não ter nenhum problema no seu desenvolvimento cerebral e ósseo. Consequência, a mãe pode desenvolver um hipotireoidismo após a gestação, porque daí não vai faltar para o feto, mas falta para a mãe. Entenderam? Então, é importante também vocês ficarem espertas, quem já tem o hipotireoidismo, que as pacientes que têm hipotireoidismo estão mais suscetíveis a desenvolver uma anemia ferropriva ou perniciosa. Então, vocês têm que se preocupar muito com a ingestão de ferro, das leguminosas, né? Todos os feijões, a vitamina C junto, tá? A vitamina A, que está presente nos alimentos de cor laranja,
tá? Então, são os carotenoides, que é a abóbora, a cenoura, mamão, né? E a vitamina D, gente, a vitamina D, ela é imprescindível. Então, quem não suplementa, pode começar a suplementar. Depois eu vou passar as orientações bonitinhas para vocês, minhas alunas queridas, podem ficar tranquilas, tá? Bom, tem uma história aí que dizem que couve crua para quem tem hipotireoidismo não pode, né? Tem aí uma fake news rolando. Toda vez que eu falo de tireoide, de hipotireoidismo, de couve, de suco verde, eu recebo essa pergunta. Então vamos lá. Couve crua para alterar a função da glândula tireoide precisaria de 1 quilo de couve por dia durante meses para fazer alguma alteração na nossa tireoide. Então, incluam o suco verde na vida de vocês, sem medo de ser feliz, porque vai sim fazer muito bem para vocês, uma vez que o suco verde pode ter todos esses nutrientes que sim vocês precisam para manter a saúde da tireoide. Bom, osteoporose é a última questão que eu preciso abordar aqui com vocês, porque muitas de vocês falaram que já tem osteopenia ou osteoporose, então a gente precisa suplementar com a vitamina D, porque a vitamina D faz parte do metabolismo ósseo, faz parte da questão de você ter a calcificação óssea feita de uma maneira correta. Então, a gente não pode de maneira nenhuma correr o risco de ter uma deficiência de vitamina D. Hoje em dia, nós não tomamos mais sol como deveríamos. Ou a gente está com protetor solar, ou a gente está com o vidro. Então, não adianta tomar sol pelo vidro da janela, do apartamento ou do carro, tá? Não adianta estar com roupa ou com protetor solar. E a pele também tem que ter uma certa oleosidade, porque ela é absorvida na pele com a certa oleosidade. Se você tomar sol e tomar banho logo depois, você atrapalha a absorção dessa vitamina D. Então, vocês percebem que são muitos fatores para que a gente realmente tenha uma quantidade de vitamina D endógena no nosso organismo. É muito difícil a gente ter essa produção de vitamina D, como é que eu posso dizer? Essa produção de vitamina D em níveis que vão ser suficientes para nossa necessidade endógena. Então, precisamos suplementar. E não é qualquer vitamina D. Ela precisa estar em meio oleoso, ela não pode ter talco e outros recipientes tóxicos, porque vocês já viram nessa aula que a gente não pode ingerir nenhum tipo de xenobiótico ou desses disruptores endócrinos, que são essas substâncias que, inclusive, atrapalham a produção hormonal da tireoide, tá? Então, precisa suplementar o cálcio e a vitamina K2. Isso para pessoas que não tomam medicamento que são anticoagulantes, tá bom? Então, aonde que a gente pode ir também consumir muito cálcio de origem alimentar? E aonde que a gente encontra esse cálcio que é biodisponível, ou seja, que nosso organismo vai conseguir absorver e utilizar para a calcificação óssea? No brócolis, na couve, no repolho, no leite, no tofu, nos feijões e também no espinafre, tá? Isso em ordem decrescente. Então, brócolis tem bastante, couve tem bastante, repolho tem bastante, mais do que o leite, inclusive, tá bom? Gente, essa era a aula que eu queria dar para vocês. Eu quero que vocês entendam, eu quero concluir essa aula dizendo que todos os problemas estão relacionados. Então, quando a gente tem um hipotireoidismo ou quando a gente está entrando na menopausa ou entra na menopausa, é muito comum a gente ter outros problemas concomitantemente, como o sobrepeso, o colesterol alto, a obesidade, a esteatose hepática, a constipação, o refluxo, a gastrite, né, ou a queimação do estômago. E isso a gente vai conseguir melhorar e prevenir ou até mesmo curar através da alimentação,
tá? Então, como que a gente... Conclusão de tudo que eu falei hoje aqui. Precisamos retirar da nossa alimentação os alimentos mais pró-inflamatórios, aqueles que têm essas substâncias químicas nocivas para o nosso organismo, que têm esses aditivos químicos. Então, eliminem todo e qualquer tipo de alimento ultraprocessado, aqueles que vêm nos pacotinhos. Evitem ao máximo açúcar, álcool e carboidrato simples, ou seja, farinha branca refinada e tudo aquilo que é feito e preparado com essa farinha branca, os farináceos de um modo geral, tá? A gente precisa aumentar a quantidade de verduras, legumes, frutas, grãos, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, que são as castanhas e nozes. Tudo isso vai favorecer para a nossa manutenção, não só da tireoide, mas também para a gente diminuir e atenuar os sintomas da menopausa, ok? Consequentemente, nós vamos emagrecer. E vocês viram que quem está acima do peso também vai se beneficiar quando perder peso. Não só vai deixar de sentir dores, mas também vai evitar o desenvolvimento de outras dores, outras doenças e outras queixas, ok? Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. E nós, cuidando da nossa saúde através da alimentação, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida e também uma maior expectativa de vida. Ou seja, envelhecer com qualidade, sem sentir dor, sem sofrimento, sem dar trabalho para os outros, curtindo a vida, se sentindo bem disposta, tendo bem-estar, bem-humoradas, não é? Olha que coisa mais linda isso. Então, agora eu vou passar as orientações personalizadas para cada uma de vocês, minhas alunas queridas. Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Porque agora é uma questão mais pessoal, então não vou poder divulgar. Mas eu quero agradecer a todas por terem me ouvido, por estarem aqui comigo. E agora vamos passar as orientações personalizadas para cada uma de vocês.